Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo, vamos acompanhar o fechamento do Sport TV com Rizek, Denilson, Rafael Sobes e companhia aí, falando desse empate do Cruzeiro. E diga-se de passagem, Cruzeiro mais uma vez prejudicado. Como sempre, né? O Cruzeiro não tem um jogo que ele é beneficiado, toda vez é prejudicado. Mas vamos acompanhar, a gente conversa mais no final do vídeo. Já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. No triangular, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, nos jogos, o Palmeiras somou um ponto só contra os dois times. Hoje, e é o líder do campeonato. Pontos corridos. Tem disso, cara. E aumentou a vantagem pra cima do Flamengo. Será que a rodada foi boa, foi ruim, foi média pro Palmeiras? Aumentou a vantagem um pontinho pro Flamengo. Boa noite. Aumentou. Boa noite, Rizek, boa noite a todos. Mais um fechamento nesse domingo com uma companhia maravilhosa, né? Nossos parceiros, Sobes, Rafinha, Felipe Melo, já de casa. Cara, eu esperava, obviamente, um pouquinho mais desse jogo, mas o campeonato continua aí é justo, né? Na parte de cima da tabela. Quando a gente viu o Léo Jardim ali revoltado, eu acho que tem um pouquinho da esperança de ter diminuído a pontuação com os dois primeiros colocados. O Cruzeiro fez um jogo corajoso contra o Palmeiras em casa. Não achei que o Cruzeiro jogou mal, até mesmo agora nessa reta final com um jogador a menos, nem parecia que tinha um jogador a menos. Cruzeiro muito bem treinado pelo Léo Jardim. O Cruzeiro não perdeu nem de Flamengo nem de Palmeiras. Ganhou do Palmeiras na ida, empatou hoje. Ganhou do Flamengo em casa, empatou fora, mas está atrás dos dois. Sobes, boa noite, bem-vindo ao fechamento. Boa noite a todos. De volta, né? O jogador recuperou de lesão. Prazer estar aqui com todo mundo, com esse time aqui. Vai ser maravilhoso o programa. Fala, Rafinha, bem-vindo, cara, boa noite. Boa noite. Fala, Dena. Rafa, Felipe, boa noite. Bom demais estar com vocês aí. Ninguém falou de arbitragem ainda, cara. Ninguém falou de arbitragem, Felipe. Boa noite. Será você Felipe que vai Melo. falar? Boa noite, Felipe. Temos que ser realistas, né? Primeiro, boa noite a todos. De fato, a arbitragem hoje deixou mais uma vez a desejar no jogo. Eu acho que se você vai falar muito hoje, né? Mas eu já passei por muitos lances até um pouco mais a menos do que esse do Gustavo Gomes e fui expulso. Então, todo mundo sabe do carinho, do sentimento que eu tenho pelo Palmeiras, mas eu tenho que ser muito realista. O VAR chamou, queria escutar também o áudio do VAR. Realmente era para ter sido expulso. O Edgar Alencar conversa com o goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel. Fala, Edgar, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, amigos. Vamos falar aqui com o Carlos Miguel, 0-0. Claro, não um resultado dentro de casa, mas da sua atuação, das suas defesas, para você falar também. Aquela na falta, muito importante. Essa aqui no final também, né? Parabéns pela sua atuação, não pelo resultado, claro. Boa noite, cara. Foi um jogo, primeiramente, boa noite. Foi um jogo bem difícil, foi um jogo truncado. A gente batalhou até o final. Infelizmente não conseguimos fazer o gol. Mas importante também, a gente também conseguir e entender o que a gente não pode tomar mais gols, e a gente conseguiu fazer isso bem no jogo. A gente tem que manter isso e focado do início ao fim, que tem muito caminho pela frente ainda. Claro que é toda uma defesa, né, Carlos? Mas você esperou muito, teve essa chance, jogou contra o Flamengo, também os dois jogos difíceis. Mas para você, o que representar também passar esse jogo com a baliza zero, depois desses dois jogos difíceis, você tomou 6 gols, Carlos? Cara, a baliza zero pro goleiro é uma coisa mais importante para um goleiro. E também é uma coisa muito importante coletivamente pra gente, que a gente trabalha o dia a dia para não tomar gol e tentar fazer o máximo de gol possível lá na frente. Ficar feliz, manter concentrado, os pés no chão, humildade, que tem muito trabalho pela frente ainda. Só pra gente fechar essa energia aqui, quinta-feira, claro que o torcedor tá esperando, a sua expectativa também, que levar desse jogo para essa expectativa tão grande para a tentativa de virada na quinta? Cara, foi o espírito de equipe, a vontade, a dedicação do início ao fim, porque nada acabou ainda, tem muita coisa pela frente, a gente vai batalhar dos 90 minutos e para poder no máximo sair com a vitória daqui, com a classificação, é difícil, mas não é impossível. Legal, obrigado aí ao Carlos Miguel, goleirão do Palmeiras. Tá para passar a bola aqui direto, né, Bonucci? Por favor. A gente vai de goleiro para goleiro, porque está chegando aqui o Cássio para conversar com a gente. Cássio que foi atingido por uma garrafa ali nesse segundo tempo, né, Cássio? Um jogo muito brigado, de muitos cartões. Vocês voltam para casa com um ponto em cima do líder do campeonato, mas pensando nesse contexto, né, de briga por título, que criou-se uma expectativa muito grande por se tratar de um confronto direto pela derrota do Flamengo ontem. Como é que vocês se veem agora dentro desse contexto? Boa noite. Acho que parabéns para a equipe. Não é fácil vir aqui tirar ponto do Palmeiras. Se a gente for ver, a gente conseguiu fazer 4 pontos com a equipe que é a líder do campeonato, é difícil. Para mim, na minha opinião, o Miguel foi o melhor jogador em campo, fez grandes defesas aí, salvou o Palmeiras. A gente conseguiu criar, entrar no espírito de jogo, a gente fica feliz.
Teve um jogo que a gente acabou oscilando e a gente conseguiu, em 2 jogos, ganhar em casa e agora fazer uma grande partida ali. Eu acho que esse tipo de situação a gente deixa de lado. A torcida prontamente ali já identificou o cara. Não é legal você tá aí, eu vim de uma convulsão, você tomar uma garrafada ali nas costas não é legal também. Teve problemas, alguns, acho que, eu quero entrar no assunto da arbitragem. Cara, mas acho que chega de todo mundo ficar falando beneficiou esse e aquilo. Se a gente não se unir para melhorar a arbitragem e falar, se a gente pegar todos os times foram prejudicados e todos foram beneficiados, eu podia muito bem falar sobre situações que aconteceram hoje, mas, cara, acho que nós temos que nos unir, a CBF, nós jogadores, nós temos que se juntar para melhorar isso, porque eu vejo que muita gente não está se importando com o futebol. Eu já reclamei da arbitragem em certos momentos, mas, cara, bem no futebol nós temos que parar por isso, se unir, ver o que pode ser melhorado para ajudar os árbitros, porque eles são seres humanos como a gente. Eu já sofri com depressão, com pressão, então eu sei como é ruim. Tu imagina um árbitro, a cobrança que não é, quando ele erra. Eu sou pelo bem do futebol, pela melhoria do futebol. O Campeonato Brasileiro tem que estar entre os melhores campeonatos mundiais e eu acho que a arbitragem é muito importante para isso. Então, acho que diretores, pessoas, a gente tem que pensar em conjunto para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer melhor para ajudar esses árbitros e não ficar toda hora, porque ele errou aqui, eu falo novamente, eu também já reclamei em certos momentos, mas se nós não melhorarmos em conjunto, a gente vai acabar piorando. Muito obrigada, Cássio. Volto com vocês aí, pessoal. Foi bem o Cássio, hein, cara? Foi bem. E ele chamou a responsabilidade ali, né? Queria falar sobre a arbitragem, né? É que essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, os árbitros vêm sendo protagonistas, né? Dos jogos, né? Só nas últimas? Eu acho que tá mais gritante agora, né, Rizek? Eu acho que tá mais aflorado os erros. Sabe o que eu acho que ele quis dizer? Mais polêmica os erros da arbitragem agora nessa reta final. Eu acho que ele quis dizer assim, não tem roubo. Os caras realmente estão abaixo, pô. Todo mundo vai ter um momento que o árbitro vai errar para algum time. Dessa vez errou pro Cruzeiro, errou pro Palmeiras, errou pro Flamengo, errou pro Fluminense, Vasco, enfim. Agora, eu entendo. Eu acho realmente que tem que ter essa união, a CBF tem que mudar, tem que profissionalizar, mas partindo de nós que aqui estamos para falar de futebol, nós temos realmente que falar o que acontece. Felipe, e quando a gente fala em profissionalizar, não que os erros vão diminuir, vão acabar. Exatamente. Isso, né? Vamos profissionalizar São seres humanos. Árbitros. São seres Eles humanos. Vão continuar errando, pode ser que diminua os erros. Exatamente. Eles vão continuar errando. Não tem as dúvidas disso. Mas a gente foi ver esses dias, tem 2 dias, eu vi o Daronco pegando 7 horas de barco. Mas vai evitar isso. Ele vai estar mais descansado para poder ir num jogo importante, sabe? Como o próprio PC disse aqui no fechamento passado, que também algumas vezes ele acabou o jogo e ia apitar algum outro tipo de jogo, de repente de várzea, alguma coisa, porque pagavam bem. Então isso vai evitar isso aí, vai manter de fato os hábitos concentrados só para o jogo profissional. Curtiram as palavras do Cássio, Rafinha e Sobis? Ele falou também, o Cássio é ótimo ele falar isso, mas ele falou indiretamente sabendo que teve uma expulsão não dada. Né? Acho que o legal é a gente bater mesmo nessa tecla quando a gente é beneficiado também. Né? Daqui a pouco, o árbitro errou ali, a gente se deu bem, mas isso tem que mudar, tem que melhorar, porque é pro bem pro futebol. Então, eu acho que ele foi inteligente na forma de falar, mas só falou porque ele se sentiu prejudicado ali no... Eu vou além da não expulsão do Gomes, eu acho que a expulsão do Fabrício Bruno vai render assunto aqui também. Será que ela foi justa? Será que ela foi justa? E ele, ao elogiar o Carlos Miguel, que fez o melhor jogo dele com o Palmeiras, né? Acho que inegável, né? Ele está elogiando o goleiro que tirou do Cássio a titularidade no Corinthians. Porque foi quando o Carlos Miguel vira titular no Corinthians que o Cássio vai pro Cruzeiro. E foi o melhor jogo do Carlos Miguel, pelo menos pra mim, com a camisa do Palmeiras mesmo. Porque o jogo do Flamengo ele toma 3, né? E aí vai pro jogo da LDU, toma 3. E assim, em nenhum desses 6 gols pra mim ele falhou. Pra mim foram tudo gols assim, difíceis de você se defender. Ele faz um jogo seguro agora, ele defendeu pelo menos 2 ou 3 bolas ali que poderia ter dado a vitória pro Cruzeiro. Acho que pra ele, como tá chegando agora, com toda a imagem, retrospecto de ex-jogador do Corinthians, não tem ali uma aceitação, né? Não é unânime ali o Carlos Miguel no Palmeiras. Quando ele começa a ter boas atuações, essa defesa, por exemplo, numa cobrança de falta, uma boa cobrança de falta por sinal, ele faz uma ótima defesa, agora no finalzinho ele consegue salvar quando o Cruzeiro ainda com um jogador a menos. Eu acho que são momentos dentro da partida que dá segurança para ele. No meio de semana tem um jogo importantíssimo, a gente vai falar daqui a pouquinho desse jogo no meio de semana, e aí é importante numa véspera, né, de uma decisão que vai ser
esse jogo de Libertadores, ele conseguia ali, em alguns momentos do jogo, fazer boas defesas. Então, se o Carlos Miguel teve o destaque hoje, é correto dizer que o Cruzeiro esteve mais perto da vitória no Allianz Parque? Para mim, sim. Para mim, o Cruzeiro jogou melhor, teve mais seguro, um pouquinho mais organizado. Não sei, Rizek e meus parceiros, se tem ali uma ansiedade ou um nervosismo do Palmeiras em relação à semana que eles vão ter agora pela frente. Né? O cansaço. O cansaço, porque às vezes não, o cansaço mental e emocional ele é muito pior do que o físico. Então, às vezes, você ficar pensando muito no jogo seguinte, na decisão seguinte, você tem um desgaste desnecessário. O Abel tem muito mérito, né? Que às vezes ele consegue controlar essa ansiedade, mas hoje, mais uma vez, o Palmeiras não conseguiu fazer um jogo à altura que o torcedor espera e como vinha fazendo. Até antes ali do jogo, até contra o Flamengo também teve em algum momento jogou bem. Quando o Flamengo faz o gol, o Palmeiras jogava melhor no Maracanã. Mas essas últimas 2 partidas, os resultados gritantes, tomando 6 gols, chama a atenção, obviamente. Um time como o Palmeiras não está acostumado a perder. Então, quando você perde 3 jogos seguidos e tomar tantos gols. É claro que assim, tem um jogo de volta daqui a alguns dias, jogando em casa. Um jogo super importante, que é contra o terceiro colocado, Palmeiras e Cruzeiro. Claro que o psicológico influencia. E existe muito mais, de repente, um cansaço mental do que propriamente o cansaço físico. Porque o cara pensa nisso aí. Imagina, viajaram, foram lá para Quito, voltaram, perderam de 3-0 e voltaram. Cara, a gente vai ter um jogo contra o Cruzeiro, depois vai ter o jogo da volta. Isso, o pensar, ele vai fazendo você ter um cansaço mental, sem dúvida alguma, e isso influencia demais. 2 derrotas e um empate, né? Palmeiras está 3 jogos sem ganhar, né? Perdeu do Flamengo, perdeu da LDU, empatou hoje e, apesar de maus resultados, conseguiu abrir um pontinho de vantagem em relação ao Flamengo no Brasileiro, embora tenha uma desvantagem enorme na Libertadores, né? Zé, só para não perder o raciocínio, para a gente não falar de arbitragem, tem muita coisa boa para a gente falar. Esses casos que vem acontecendo de arbitragem no Brasil, como aconteceu ultimamente, que foi parar, né, para a Europa, para todo lado, para canto do mundo, me entrevistaram, né, me chamaram muitas vezes para perguntar sobre a arbitragem do Brasil. E eles não estão culpando um árbitro de uma partida, de um partido que beneficiou aquele, que foi a daquele, não. É que é um conjunto de pessoas que estão ali no campo, que são responsáveis pela arbitragem, que estão errando. Não é um só, o árbitro tem um auxílio, tem o VAR para ajudar, para auxiliar, tem os bandeiros e está todo mundo errando. Então não é uma pessoa só que está errando todos os jogos, é um conjunto, está todo mundo errando, mas eles não aparecem. Infelizmente não aparece todos eles, só aparece o árbitro. E aí todo mundo está atacando pedra. Agora tem que ver que são um conjunto que está errando muitas vezes. Eu acho que por isso que está dando esses problemas de culpar só um, como o Cássio quis dizer, mas é só para não perder o raciocínio, que está assim, muita gente errando ao mesmo tempo nesses jogos decisivos. Cara, a gente viu um árbitro venezuelano apitar nesse meio de semana, Flamengo e Racing. Ninguém falou da arbitragem, jogo tenso, ele apitou super bem, deu 7 de acréscimos. E aí quando você vem para o Campeonato Brasileiro e é impossível escapar de polêmica, hoje a gente vai ter que debater a arbitragem hoje também. Eu acho que além da nossa histeria habitual com a arbitragem, a coisa não está legal mesmo. Toda rodada tem lances... Você vê Libertadores da América, arbitragem excelente na quarta-feira. Domingo, Campeonato Brasileiro, problema. É óbvio que a gente está com uma questão na arbitragem, é óbvio. Tem uma questão, o PC vai participar hoje, né, em algum momento. Sempre, né? Vai participar em algum momento. Tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar, que é o tal do critério. O que eu acho que mais irrita o torcedor e a gente que trabalha com futebol, falando sobre futebol, é o tal do critério. Então, de um jogo para o outro, a cada 2, 3 dias, a gente vê a atitude do árbitro, ou de todos os árbitros, tendo um comportamento em jogadas parecidas, que ele dá pênalti, que ele expulsa, e no outro jogo, no meio igual hoje. A gente vai discutir alguns lances do jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro. A gente vai ter, obviamente, algumas opiniões aqui diferentes uma das outras. Você, não me mata de curiosidade, quem pra você tem motivo para reclamar da arbitragem hoje? Cara, equilibrado. Por quê? A gente pode entrar no assunto já? Fica à vontade. A gente vai falar do gol anulado, né? Que o Sousa faz o gol. Ele chuta a bola, o Cássio tá com a bola pressionada no gramado, ele chuta a bola e faz o gol. A regra diz que quando o goleiro coloca a mão em cima da bola, ele está pressionado, aos olhos da regra, o goleiro já está com a bola dominada, aos seus domínios. Então, foi bem anulado o gol. A falta a expulsão do Fabrício Bruno. A expulsão do Fabrício Bruno, não sei se só eu vou ter essa opinião, pra mim é falta no Fabrício Bruno. Concordo com você. Pra mim o Alan... Foi mal expulso. Ótimo jogador, tá? Eu acho até que o Palmeiras tem que dar mais oportunidade
pro Alan. Eu acho que é um jogador que vai evoluir muito. Gosto muito da característica dele, velocidade, canhoto, joga do lado direito, né, que é habitual hoje, né, o canhoto jogar pelo lado direito. Para mim, o Alan ele tenta evitar o contato com o Fabrício Bruno para tentar seguir na jogada, e aí tem um trança-pé da perna direita do Alan no Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno ele não para o corpo para fazer uma obstrução ali, para parar a jogada. Ele também tenta seguir a corrida, e aí tem um trança-pé. Então pode ser uma opinião polêmica, mas foi o que eu enxerguei nesse lance. Eu também. Então tá equilibrado. Porque Então tendo uma polêmica com você. Às vezes, aos olhos do torcedor, anulou o gol, a bola não estava no domínio do Cássio, do goleiro, anulou o gol. Os olhos do torcedor. Mas a nossa obrigação aqui é tentar ser o mais coerente possível, né? O torcedor sempre vai apoiar o seu time. Quando o Cássio, e seguindo o raciocínio do Rafinha, quando o Cássio fala dos atletas, todo mundo que é envolvido com o futebol ajudar, dentro do campo, por exemplo, a gente tem aqui 3 jogadores que atuaram na Europa. Enfim, 4 jogadores aqui que atuamos na Europa. Lá, o árbitro apitou, eu ainda não peguei o VAR lá fora, né? Você já pegou, o Rafinha, o Sobis acho que também não pegou o VAR, já pegou o VAR lá, né? Apitava lá, você não via tumulto dentro do campo. Hoje teve um lance no Barcelona e Real Madrid, teve lance de VAR. Você vê que não tem, que foi um pênalti. Você vê que não tem um tumulto. Agora, só voltando, é por isso que eu acho que a entrevista... Lá não tem problema, cara. Assim, por isso que a entrevista do Cássio, pra mim, hoje tem muito valor. Pelo menos pra mim. Se o Palmeiras saiu do Maracanã reclamando da arbitragem, hoje eu acho que o Cruzeiro tem motivo para reclamar da arbitragem. E aí, num dia em que o Cruzeiro tem motivos, no plural pra mim, para reclamar da arbitragem, o Cássio fala o que falou, por isso que, na minha opinião, a entrevista dele tem valor. Que aí você tá falando da expulsão do Gomes também, que eu esqueci de citar. Exato. Então, assim, eu acho que a entrevista do Cássio tem valor. Seria cômodo, ou melhor, seria na média do futebol brasileiro, pegar o microfone, fomos prejudicados. E ele quase que chamou para um discurso assim, gente, tá ruim, mas se a gente não ajudar... É isso. Tá ruim para todo mundo. Mas é por isso que eu falo, isso entra os treinadores também. Porque tem treinador... existe treinador que é algo contra o time dele, ele vai e fala. Isso. Então, assim, quando o time dele é beneficiado, ele pode falar assim, não, realmente hoje eu achei que, fulano era pra ter sido expulso, vai. Vamos colocar como exemplo hoje o Palmeiras. Assim, era pra, de fato, o Gomes ser expulso, acho que o juiz errou. Né? Tem que ser coerente, poxa. Isso também é ajudar o árbitro. Sabe, assim, não só quando erra contra e vai lá e vai jogar perto quando erra contra, mas também quando tem alguma situação que fala assim, realmente... ele errou a nosso favor. Né? Então tem que ter essa coerência também. Agora, eu acho que o árbitro hoje, mais do que esse erro, aí não entra o erro do VAR, porque se o VAR chama para expulsar, isso é erro, é responsabilidade do árbitro que não expulsou. O árbitro picou o jogo demais, o jogo ficou feio. Um jogo que eu tinha, assim, esperava de ser um jogo assim, também como foi Flamengo e Palmeiras, um jogaço, né? Primeiro contra o terceiro colocado. Ficou um jogo feio, porque o árbitro picando o jogo o tempo todo, sabe? Hoje eu fui assistir um jogo do Sub-12 do Fluminense e o árbitro picou o jogo o tempo todo. Eu ficava conversando com pessoas ao meu lado e falei, gente, Sub-12, o cara picando o jogo o tempo todo, mas por quê? Todo mundo reclamando. Então, assim, realmente é muito feio, não aprovo isso não aprovo não. Vamos chamar o PC, cara? Bora, tá pronto, PC? Vamos entrar na polêmica já? Se estiver pronto, vai alongando, faz Chega aí, PC. Mais um empate, o Cruzeiro não tá conseguindo vencer, mas muito em função da arbitragem. Não é possível que toda vez o Cruzeiro vai ser prejudicado dessa maneira. Sempre pro Palmeiras, né? O Cruzeiro tá sendo prejudicado sempre, mas o Palmeiras tá sempre sendo ajudado. Não é possível uma coisa dessa. Já tá marcado. O Palmeiras vai ser campeão, não tem jeito, não adianta. Pode fazer o que quiser e o Palmeiras vai ser campeão. E não é porque tá jogando bola, não. Só tem baba-ovo de time paulista, só. Mas... se o Cruzeiro não tivesse sido prejudicado em todos esses jogos, quem era líder era o Cruzeiro. Não era Palmeiras e Flamengo, não. Foram ajudados, principalmente o Palmeiras foi muito ajudado, enquanto o Cruzeiro só prejudicado. Não tem um jogo que o Cruzeiro foi ajudado. Mas é isso, contra tudo e contra todos. Pro título não adianta, não dá. Não dá pra buscar. Já é do Palmeiras, pode entregar a taça. Então agora é tentar manter essa terceira posição. No mínimo aí, né, uma quarta posição, porque o Mirassol também tá ganhando de todo mundo. Tá chegando, tá encostando. Então é manter aí até a quarta posição. E depois correr pro abraço feio com a classificação para Libertadores. E ano que vem reforçar mais, porque o Cruzeiro precisa. Porque para um time conseguir vencer um campeonato do jeito que tá, a arbitragem tendenciosa do jeito que tá, é só fazendo muitos gols para valer um. E ainda torcer para não ter lances capitais aí contra o Cruzeiro, né? Uma expulsão, um gol aí, um pênalti, né, roubado, ou qualquer coisa do tipo.
Mas é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.